Senhor Jesus Cristo, você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Nós vamos iniciar hoje na dimensão da glória. Eu creio que vai ser uma glória, aleluia. Você sabe que muitas pessoas estavam tocando em Jesus por tocar religiosamente, e aquilo que é feito religiosamente não dá resultado. Um culto religioso, uma oração religiosa, um jejum religioso. Mas uma mulher tocou com fé. E ela extraiu. Quando você toca com fé, você extrai algo. E ela foi curada instantaneamente. Quando você estiver angustiado, toque na paz do Senhor. Amém? Quando estiver endividado, toque na prosperidade do Senhor. Ele já habita no seu espírito, mas a nível de alma é um ato profético. Toque na sabedoria de Deus quando você estiver confuso. Toque pela fé, irmãos. Na saúde divina, quando o teu corpo estiver enfermo, faça isso 70 vezes 7. Você está exercendo a sua fé. Senhor, eu toco agora na sua saúde, Pai. Eu toco agora nos raios curadores do Senhor. Agora eu toco, Senhor, na saúde para o corpo, para a alma, para a mente. Agora eu toco profeticamente e recebo. Obrigado, Senhor, porque a tua unção de cura está fluindo. Esse é um ato de fé. E Deus honra esses atos proféticos. Você crê? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Sente-se, queridos irmãos, a palavra revelação, Apocalipse, quer dizer tirar o véu, tornar claro aquilo que estava oculto, trazer à luz. E a revelação aqui, amados, do que vai acontecer profeticamente no tempo do fim, ela é revelada a nós pelo Senhor. Confie no Senhor para ler o Apocalipse e entender. Não uma interpretação erudita, mental, religiosa, mas extrair principalmente. Amados, como em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a figura central é o Senhor Jesus Cristo. Tudo é sombra, tudo é pano de fundo. O Apocalipse traz muitas revelações secundárias, pano de fundo. Mas o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É muito importante que compreendamos isso, que todos os livros querem revelar Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Você pode ver isso de Gênesis a Apocalipse. Então, que nós, quando estivermos lendo o Apocalipse, não ficamos tão preocupados com aquilo que é fantástico, porque o Apocalipse não quer despertar em nós fantasia, mas uma compreensão de que por trás de todos os impérios e por trás de tudo que está acontecendo aqui no visível, amados, existe um Rei todo-poderoso, altíssimo, que governa soberano. Aqui nós vemos no Apocalipse a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E que nada na terra pode surpreendê-lo ou afetar a sua soberania. Quando foi escrito, Nero tinha decapitado Paulo, colocou fogo em Roma e logo depois se suicidou. Nesse período, João está idoso, ele nem fala muito dele, porque todo mundo conhecia que é João que escreveu o Evangelho de João, as cartas 1ª, 2ª, 3ª de João, e escreveu o Apocalipse. Então, ele era tão conhecido que ele nem colocou muito, falando, o seu servo João, certo? Vemos, sem dúvida, amados, que o livro de Apocalipse vai trazer para nós muita revelação, mas que principalmente nós venhamos ter uma revelação mais clara de Cristo, da grandeza. Porque o diabo odeia tanto o livro de Apocalipse? Porque ali mostra que o Senhor está reinando no céu, que nós vamos morar para sempre com Ele e que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Então nós vemos aqui revelações tremendas que Deus vai operar enquanto nós estivermos meditando nesse texto. Diz que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Coisas que já aconteceram, estão acontecendo em cada era, amados. E coisas que ainda vão acontecer.
Isto vai ser esclarecido com certeza. É interessante que aqui diz que ele enviou um anjo para ajudar nisso. Você vê como até a atmosfera. Nós temos o Espírito Santo? Não temos, mas temos uma carne que atrapalha. Por isso, além do Espírito Santo, Deus enviou um anjo para tornar clara a visão para João. Você sabia, amados, que quem cura é Deus? Mas eu já vi em visão, acho que alguns irmãos já viram também, que de uma velocidade tão rápida, irmãos, porque nós não oramos a anjo, nem cultuamos a anjo, isso é proibido. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos anjos, certo? Anjo de Deus não ouve oração de homens, nem atende oração, nem ouve vela de homens, isso é só anjo caído. Os anjos de Deus respondem quando nós oramos ao Pai, em Cristo, no Espírito Santo, na fé do Espírito. E esses anjos, irmãos, eles têm uma velocidade tão grande, que a pessoa está com um problema assim, ela está com um órgão, que está um rim assim, totalmente infeccionado, um fígado totalmente podre. Eles vêm com é como se fosse uma bandeja de prata, e eles pegam em 1/1000º de segundo, uma velocidade tão rápida, que você ora a Deus, Deus envia o anjo. O anjo, ele troca aquele órgão, mas tão rápido. Ele tira aquele órgão podre e coloca naquele lugar ali, tira e troca e coloca um novinho no lugar da pessoa. A cura de Deus, ela é operada por Deus, mas muitas vezes tem atividade de anjos. Anjos com espada. Na libertação, muitas vezes a gente vê isso. Quando está orando, você ora a Deus em nome de Jesus, e o fogo de Deus, a glória de Deus se manifesta. Os anjos trabalham, os anjos participam, e eles arrancam aquele demônio, eles afugentam aquele demônio quando você expulsa, e retira aquelas obras malignas, aquela feitiçaria, coisas pretas que estão dentro da pessoa, coisas negras. Eles trabalham muito rápido. E é incrível como, além do Espírito Santo, Deus enviou um anjo para ajudar ele se concentrar, lembrar e escrever isso aqui, sem interferência de demônios. Porque quando você ora a Deus, irmãos, Deus, ele sana o ambiente. Isso é muito importante. Nós precisamos compreender que aonde você vai, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por que nós não sabemos dos livramentos? Porque ele livrou, né? Se acontecesse, a gente ia saber o que aconteceu. Então, como não aconteceu, a gente não aconteceu nada. Mas os anjos, irmãos, eles nos escondem de assaltantes. Ele passa do seu lado e não te vê. Os anjos escondem você. Eles escondem você e livram e atrasam o trânsito lá atrás, para um carro que foi enviado para o diabo te atropelar aqui, porque eles têm um senso de tempo e espaço diferente do nosso. Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, você não sabe, e Deus envia anjos para guardar, para livrar, para interceptar. E é uma coisa interessante, amados, que os anjos ficam ao redor, como um círculo de fogo, e os demônios ficam ao derredor. Quando você peca voluntariamente e não pede perdão, com pesar, os anjos abrem uma fileira e colocam a espada assim e permitem. Eles permitem, porque você permitiu. Se você peca e diz: Senhor, tem misericórdia, cobre o teu sangue, eles continuam ali. O sangue vai e apaga aquilo, limpa, e eles continuam. Quando há temor, porque todos nós falhamos, não é, irmãos? Você se recompõe rápido. Está magoado, chama isso de pecado. Está preocupado? Chama isso de pecado. Está impuro, sensual, malicioso? Chama isso de pecado. Os anjos estão ao redor. Eles não podem operar quando você é tentado e se recompõe rapidamente. Mas se você pecar, teimar no pecado e não se arrepender, eles abrem uma fileira e ficam parados, irmãos, olhando com pesar para você e para os demônios entrando. E os demônios, a cada segundo que eles têm, eles estão extraindo a fé. São demônios vampiros, aonde a pessoa sai do culto com fé, daqui a pouco ela está angustiada.
eles sugam a fé, eles sopram coisas sobre a pessoa, dardos inflamados, onde aquilo infecta, gera a pessoa ansiedade, mágoa, impureza. Eles sopram tudo que não prestam e eles imundiciam toda a atmosfera. Onde eles estão, a angústia, pesadelo, e eles estando com a pessoa ali, aonde ela vai, os demônios vão e atrapalham tudo, atrapalham o negócio, atrapalham amizades, porque você está com a pessoa, o demônio está ali, ele cria uma atmosfera salobre, e ainda a pessoa briga com você, discute com você, te acha antipático, você perde o trabalho. Você vai procurar o trabalho, ele cria uma antipatia no RH, você vai fazer um empréstimo, ele cria antipatia, ele é o tranca-rua das almas, né? Ele fecha os caminhos. Então, quem é acompanhado de demônios é aquele negócio da urucubaca, né? Tudo que faz errado, né? Tudo que faz errado. Mas quando você está no temor do Senhor e os anjos estão ao seu redor, o inimigo não pode atrapalhar, e aí o que Deus tem na sua agenda, no seu tempo e no modo vão acontecendo, como aconteceu na vida de José, como aconteceu na vida de Daniel, de Paulo, com muito conflito, muita batalha, mas o cronograma de Deus é cumprida. Por quê? Porque cercado pelo muro de fogo com os anjos, o que Deus quer vai acontecer, a agenda de Deus vai acontecer. Agora, se houver abertura para demônios, haverão atrasos, haverão muito sofrimento desnecessário. Deus envia anjos. É incrível, amados, como se você começa a orar e jejuar, a usar do reino espiritual. E você vai orar pelas pessoas, irmãos. O Espírito Santo te dá o discernimento interior, te guia, porque a gente não sabe orar, irmãos. É muito importante quando você for orar, você diga: Senhor, eu não sei orar, cobre o teu sangue, me dá as palavras agora. E você vai dizer palavras que você não espera. Naquele momento você vai receber, te será concedido uma sabedoria. Você vai dizer coisas e orar por coisas que você nem imagina. A pessoa manda orar pela dor de cabeça, você põe a mão, daqui a pouco você está orando pelo filho da pessoa. Não é verdade, irmãos? Porque a sabedoria de Deus, ela flui mesmo. Que pede, recebe, tá bom? E além de você ter uma sensibilidade espiritual muito grande, quanto mais você se entrega a Deus, mais anjos Ele envia. Porque Deus vai enviar anjos para quem está parado, né? Para quê? Para os anjos ficar parados também. Então Ele envia anjos aonde há intercessão, aonde há imposição de mãos, aonde há evangelismo, aonde há visita na casa das pessoas, aonde há oportunidade de arrancar demônios e enfermidades ali. Então existem pessoas que não estão com Deus, irmão, que se abrisse o reino espiritual, é um quarteirão de anjos trabalhando com aquela pessoa, cooperando com ela. Aquele ministério de cooperação, irmãos, anjos subindo, descendo, levando oração, trabalhando, cortando. Ei, é coisa maravilhosa, irmão, essa atmosfera. Então, aonde está muitos anjos, assim, é porque a pessoa realmente foi ungida para o ministério de cura, de libertação, de restauração, e eu creio que é o nosso caso, amém, amados? Nós vemos aqui que Deus enviou o seu anjo para ajudar João a ter uma capacidade. Veja bem, irmãos, além do Espírito Santo no nosso interior, tanta coisa ao nosso redor, irmão. Sabe essa lufa-lufa? Problema. Sabe aquela atmosfera salubre? Vizinho gritando, é o carro do sonho que está passando, freguesia. É tanta coisa acontecendo. E o que os anjos fazem, irmãos? Eles sanam o ambiente, tudo fica um shalom, irmãos. Você consegue ouvir ao Senhor. Aonde a atmosfera de anjos, você veja, João estava na ilha de Patmos. Ele estava preso. Ele estava longe de sua família. Ele estava sofrendo. Mas ele conseguiu raciocinar. Você sabe que às vezes a pessoa está num turbilhão tão grande que ela não consegue raciocinar e não consegue ver a solução. Você veja que o povo no deserto estava tão demoniado que toda vez eles murmuravam, reclamavam. E já havia ao redor de Moisés uma atmosfera em que ele conseguia ouvir a voz de Deus e dizer: é para levantar o cajado? Levantava o cajado. Ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. E para ouvir a voz do Senhor, esses demônios têm que ser afastados. Pessoas que andam com Deus, os demônios sanam o ambiente. Elas conseguem ter clareza, elas conseguem receber o que Deus está falando. Sabe, não há impedimento. Elas conseguem ter clareza e nitidez. Elas conseguem receber as consolações de Deus, as direções de Deus, as profecias de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus enviou o anjo para tornar claro
E junto com esse anjo, com certeza, havia muitos outros. Jesus falou, se eu quisesse orar agora, Deus enviaria 12 legiões de anjos. Se ele orasse, viria 12 legiões de anjos. Não ia ter chance para Roma. Roma estava perdida. Mas ainda bem que ele não orou, porque ele tinha que passar. Ele não orou por legiões de anjos, mas nós oramos, amém? Mas nós podemos orar ao Pai e Ele enviará legiões de anjos. É muitos anjos que estavam ali para que João conseguisse ouvir, discernir, escrever com nitidez. O Espírito Santo dentro, colocando o Shalom aqui dentro, e os anjos aqui fora, impedindo essa atmosfera demoníaca. Você pode ver, irmão, que às vezes as pessoas não conseguem raciocinar. Hoje as pessoas, elas não conseguem, elas estão ficando um pouco paradas no corpo, né? Essa vida sedentária, e o cérebro também. As pessoas estão ficando preguiçosas até para pensar. Mas o reino espiritual pode ajudar até mesmo na nossa atividade intelectual. Olha tudo isso, porque aquilo que você não sabe que te pertence na herança, não gera uma expectativa. O Novo Testamento deixa uma herança. Se nós soubermos que nessa herança inclui sanidade mental, paz para trabalhar sem ter que se acabar e suar e se esgotar, estresse, se você souber que faz parte da herança você trabalhar, produzir bastante sem se acabar, aí você tem expectativa nessa área. Mas se o inimigo encobrir que isso é por tua conta e risco, as pessoas hoje vivem estressadas não sabendo que a paz lhe pertence. Que esse problema que você está passando, você fica ansioso, sabe por quê? Porque você pensa que é tua responsabilidade. Mas se você disser, eu não dependo de pessoas, eu dependo do Senhor. Ele tem muitos canais e meios, mas Deus pode, e Ele é maior que o visível, Ele pode resolver isso. E quando você lança sobre o Senhor, como diz o Salmo 55, 22, os teus cuidados, o Senhor, Ele cuida. O grande problema é que nós muitas vezes pensamos, o que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Como é que eu faço agora? E aí Deus não pode agir, porque nós estamos preocupados, né? Você crê que Deus está sanando a atmosfera ao seu redor, amém, amados? Olha como nós precisamos do Espírito em nosso interior, irmãos. E nessa batalha aqui exterior, a cooperação dos anjos. Jesus tinha uma estreita ligação com os anjos. Ele teve um anjo para anunciar a Virgem Maria e o seu esposo a sua chegada, em Lucas 1:26 e Mateus 1:20. Os anjos também presenciaram o nascimento de Jesus e anunciaram isso aos pastores, Lucas 2:8. Eles o protegeram da ira de Herodes, Mateus 2:13. Quando Herodes quis matar Jesus, quem o livrou além da viagem de Jesus? Porque você acha que Satanás não estava vendo Jesus viajando ali por dentro da Galileia para sair? Agora. Por que ele não conseguia? Por que o diabo não conseguia matar o menino Jesus enquanto ele estava saindo de Belém para outra região? Porque havia anjos que o protegeram da ira de Herodes. Herodes estava endemoniado e o capeta guiava, era o guia de cabeça de Herodes. Mas os anjos livraram Jesus da sua morte, assim como livrou o que? Moisés, irmãos. Você pode imaginar Moisés naquele cestinho lá no rio? Se não fosse atividade angelical, você acha que, irmãos, uma coisa que eu te digo, tudo está fora do lugar desde a queda. Se o próprio Deus não agir, uma intervenção direta de Deus, tudo rumo ao caos. Coloca o cestinho no rio lá, seja o que Deus quiser. Não, irmãos, a intervenção de Deus, ela era presente. Além do amor de Deus, o olhar do amor de Deus para o céu, para a terra, havia o que? Anjos ao redor daquele cestinho, para que ele não afogasse, para que ele não afundasse, para que um jacaré não comesse, para que o cesto não virasse. Irmãos, você não pode imaginar o reino espiritual, anjos e demônios lutando ombro a ombro, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, como você vai dormir. O demônio fala, eu vou matar ele sufocado. O anjo do Senhor disse, não vai. Eu vou colocar aquela enfermidade, ou aquela bactéria, vou colocar aquela mulher bem pertinho dele, ela vai tossir, vai vir aquela... É tudo cronometrado, irmãos.
Eu vou fazer aquela parente dele visitar ele, bem quando ela está com aquela urucubaca para ficar aqueles demônios na casa dela. Eu vou, e ter tudo para eu vou enviar aquela pessoa. É tudo assim, irmãos. Você está andando na rua, está aquele feiticeiro enviado pelo cão para estar naquele lugar, aquele bruxo, aquela pessoa com olhar de inveja, aquela pessoa com palavras malignas, diabólicas. São dardos, macumba, feitiçaria. E o anjo do Senhor sanando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o que é temer, amados? Que sabe que o temor é uma coisa tremenda, irmão. O temor do Senhor, as pessoas andam descuidadas. Que Deus, que reino espiritual, nada. Existe um reino espiritual, amém? Mais tarde, depois do jejum de 40 dias, quem foi que ministrou a ele e o fortaleceu? Foram os anjos. Mas Jesus não tinha recebido o Espírito? O batismo com o Espírito, veja só, Humberto, coisa interessante. Ele já nasceu na virtude do Espírito, era cheio do Espírito do ventre. Ele foi para o deserto e foi batizado com o Espírito para o ministério, voltou na virtude do Espírito. E mesmo assim os anjos o serviram. O anjo apareceu visível, apareceu um pão visível, para ele comer no visível, assim como foi feito com Elias. O Senhor pode aparecer dinheiro, pão, o que ele quiser, roupa no frio, mas a gente não sabe que faz parte do testamento, né? A Bíblia diz que muitas vezes nós hospedamos anjos e não soubemos. Ele pode vir no formato de uma pessoa. Então você não pode imaginar as intervenções de Deus, elas são abundantes e a expectativa deve ser grande. Porque a qualquer momento Deus pode te livrar e pode operar maravilhas. Por que Deus precisou enviar um anjo para dar comida para Jesus? E quando Jesus ia ser morto, diz que encobria ele, o pessoal vinha para matar ele e ele saía do meio das pessoas e não matava. Por quê? Anjos, irmãos, anjos com espada de fogo impediam a pessoa de tocar nele, de ver ele. Está aqui, ó, Jesus está aqui, ó, depende, cadê ele? Quando Jesus foi para ser preso, que ele não chamou os anjos, mas havia tanta unção na vida dele, que perguntaram: quem é você? Ele diz: eu sou, é aquele Yahweh, aquele eu sou o que sou. Quando ele falou assim, irmãos, 68 homens caíram por terra. A unção foi tão grande, você, eu sou, caíram 68 soldados. Imagine a unção, irmãos, a atmosfera, quando ele abre a boca, eu sou, Lázaro sai para fora. E essa mesma unção que tirou Jesus do túmulo está em mim e você. Irmão, a igreja precisa despertar. Nós estamos falando que essa é a dimensão da glória. É a dimensão, irmãos, das maravilhas, da provisão, dos milagres, das curas. E não se assuste, irmão, porque eu não quero, eu sempre digo isso, eu creio que você também, eu não quero o anjo do engano, o anjo transfigurado de Deus para tentar enganar você e eu. Mas o que é de Deus nós aceitamos sim. Se Deus quiser enviar anjos e dar visões e nos arrebatar e aparecer, eu aceito tudo que for de Deus, não tenho preconceito não. Pode enviar o anjo, pode fazer o que o Senhor quiser, Deus, estou aberto aí. E se me chamar de louco, Jesus, Pedro, Paulo, João, eles viam visitações de anjo. E eu já vi muitas vezes também visitações de anjo, livramento de anjo, pessoas que estavam furiosas, que não via, eles vinham até mim, irmãos, e paravam. E o Senhor me mostrou a atividade angelical ali, que para a pessoa, ela está disposta a brigar com você, a chutar você. E uma vez também, eu estava no Largo da Ordem, e eu fui livrar um senhor que estava levando, o cara pegou uma ripa bem grande e foi dar nele. Eu falei: Senhor, eu vou lá. O Senhor falou: não vá, eu vou. Coisa tremenda, irmãos, ore que eu vou. E eu orei, irmãos, e o cara que foi dar ripada, ele ficou com a mão paralítica. Ele ficou com a mão paralítica, paralisado, irmão. E o cara saiu, eu orei, falei: Senhor, em nome de Jesus. O cara parou com a ripa. Parou, e o outro foi embora. Então se eu fosse lá, eu levava uma ripada na orelha, não, né? Mas Deus enviou o anjo. Existe coisa, irmãos, que você não consegue falar com a pessoa. Ela está tão mal, estou mal, está tão mal que ela não consegue te ouvir. Você começa a orar, Deus envia anjos, sana o ambiente, arranca aquela demunharada, aquela macumbarada, e a pessoa vai começar a te escutar, ter sonhos, ela vai ter saudade de você, o Espírito Santo vai falar, ela vai conseguir porque os demônios não deixam. Você está falando com a pessoa, irmão, o demônio tapa o ouvido dela. Você fala, toda religião é boa, tem que guardar as obras. Você não falou nada disso. É um demônio deturpador entre o que você fala e ela. Tem um tapão de olhos e de ouvidos, irmãos. O Deus desse século cegou. Mas quando você ora, há unção na sua vida, o fogo afasta os demônios e eles conseguem te ouvir.
Eles conseguem. Deus muda favor, Deus muda leis, Deus muda parecer de juiz, de advogado. Deus mexe, move céus e terra. Aquela causa perdida, não vou alugar. A pessoa fala, não sei porquê, mas eu vou alugar para você, tá, né? Porque Deus tira aqueles demônios, tira aquela situação. E quem é que faz isso? São os anjos. Os anjos retiram tudo isso, todos esses empecilhos no seu caminho, toda essa crise. Sabe que tem um demônio da crise, né, irmão? Deus tira a crise. Deus tira aquela peste. Diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000. 11.000 caem de peste, irmão. Só você não. Por quê? Por causa do anjo do Senhor. O anjo do Senhor não deixa chegar até você. Diz na Bíblia também que a sua luta agonizante no Getsemane, os anjos o fortaleceram. Peraí, mas você não tinha o Espírito Santo? Mas os anjos o fortaleceram. Como? Porque havia muita atividade demoníaca. Às vezes não é só uma questão interior. Às vezes, irmão, que a gente precisa de uma consolação interior, não é, irmãos? Mas às vezes a atmosfera está tão infestada. Você entra na casa de uma pessoa tão ruim. Você entra num comércio assim, te dá um ruim. Você estava bem? O que aconteceu? Ué, o que é isso? Ali a atividade demoníaca é muito forte. Então, dentro de nós, quem é que nos livra? O Espírito Santo. E fora, os anjos. Os anjos fortaleceram Jesus no Getsemane. Os anjos deram comida para Jesus no jardim, lá no deserto. Então, você deve esperar atividade angelical. Não orar a anjos, nem cultuar anjos. Mas certamente Deus enviará anjos. É tremendo isso, irmãos. Como disse a missionária Ellie, o sobrenatural não existe. O que existe é o natural. Este é o nosso natural. O nosso natural é a glória. Essas criaturas celestiais estavam presentes na ressurreição de Cristo. Mateus 28:2. Quando as mulheres chegaram lá, os anjos falaram, ele ressuscitou. E estavam presentes também na sua ascensão. Quando Jesus subiu, os anjos falaram, o que vocês estão olhando aí? Ele vai voltar. Olha, no nascimento, na saída, no deserto, os anjos estavam presentes em todo o ministério de Jesus, até na sua ascensão. E ele virá com os seus anjos nos buscar. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que Jesus virá com os anjos, e ele vai parar nas nuvens, ele não vai colocar o pé na terra. E vai tocar a trombeta, e nós subiremos com ele nos ares. Ficaremos com ele 7 anos. Depois disso virá o quê? Enquanto nós estamos 7 anos lá em cima, aqui embaixo a grande tribulação, Maitreya e a besta e o chip do 666. 666 um pé na orelha, né? Olha só, a gente na glória, ele sofrendo aqui, depois de 7 anos vem o quê? O milênio. Aí nós vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui. E depois de 1000 anos Satanás será solto e enganará todas as nações contra Jesus. Olha o poder de Satanás para enganar a terça parte dos anjos, irmãos. 1000 anos você governando ali como governador, senador. Você não será tentado, tá? Você será já glorificado. Mas as pessoas que estarão aqui na tribulação, que não morrerem pela marca da besta, vai haver um governo de 1000 anos de Cristo. Depois desse 1000 anos será solto Satanás, que vai enganar. Jesus vai lançá-lo no lago do fogo. Vai haver o juízo final, ele vai ser lançado no lago do fogo. E vai ser criado novos céus e nova terra, e começa a eternidade. Vai ser tremendo. E nós estamos nessa aí. Então, eu só falei o versículo 1, né? Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo enviou e as notificou o seu servo. Creia, amados, que Deus vai sanar a atmosfera, mudar corações, porque o Espírito trabalha dentro. Mas é aquele que o Espírito trabalha dentro porque ele não recebeu Jesus. Os anjos trabalham fora. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aquele povo estava sofrendo perseguição de Nero e depois de Domiciano, e ele estava falando agora do testemunho de Jesus Cristo. O testemunho dele foi bom, agora de vocês também será. Preste atenção no testemunho de Jesus Cristo e na palavra de Deus. Ele é o nosso exemplo, é maravilhoso. E de tudo o que você tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado
Aqui é como o Salmo 1, amados. O Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que medita nessa palavra de dia e de noite, tem prazer. Oh, coisa tremenda. Só coisas boas acontecem quando estamos ouvindo a palavra de Deus, orando, buscando o Senhor, adorando, intercedendo, né? Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras. É bem-aventurado. Aqui está a primeira das 7 promessas, irmãos. Bem-aventurado aquele que ouve e lê as palavras dessa profecia. Aqui tem muita revelação para mim e para você. Nós vamos extrair muita revelação, com certeza. Essa vai ser uma dimensão onde nossos olhos espirituais vão se abrir. Não vamos ficar escravos, né? Como disse o pastor Andrew Wommack, nós estamos chamados a viver por fé e não por vista. Só para dirigir, dirija por vista, não por fé, tá bom? Só para dirigir, o resto, irmão, nós vemos por fé. Por fé. E eu creio que Deus tem um propósito para nós, irmãos. Sabe, as pessoas, elas dependem muito dos sentidos da queda. O homem não consegue ver 0,0001% do quadro todo. Desde a queda, nossa percepção humana é muito limitada. Mas se você tiver a percepção espiritual, você vai olhar para a pessoa, você vai ver aonde está a doença, qual é o demônio, o que está acontecendo, qual é a brecha. Quem crê que essa revelação nos pertence? Em João 16, 13 e 14, diz que Deus nos daria revelação de toda a verdade e nos revelaria o que vai acontecer. Isto faz parte da herança. Os tradicionais dizem: não, isso é fanatismo, não precisa disso não, só a letra tá bom. Eu não, eu quero tudo. Eu vou andar na dimensão do Senhor e vou receber essas revelações junto com você. Nós vamos andar na dimensão, porque Deus nos faz mais sábio que o nosso inimigo, mais sábio do que os nossos inimigos. O tempo está próximo. Versículo 4. João às 7 igrejas. 7 no Apocalipse é o número completo. Significa todas as igrejas do Senhor. Certamente existiam 7 igrejas na Ásia Menor, ali na Macedônia, certamente, tá? Mas, tá? Turquia. Agora, a maioria dessas igrejas hoje atualmente estão na Turquia, tá? Mas eu quero dizer para você que, embora isso seja histórico, as 7 igrejas da Ásia, quer dizer, 7 é o número de totalidade. Uma semana, 7 dias. Quando Deus fala em 7, está falando total, completo. Todas as igrejas do Senhor em todas as eras. É a carta do Senhor a todas as igrejas em todas as eras. Há um aspecto profético de algo que aconteceu nesta época. Há um aspecto profético do que aconteceu em cada século. E há um aspecto profético de algo que ainda não aconteceu e vai acontecer. Veja como a palavra de Deus, ela é ampla. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Porque essa palavra valeu para João, depois que ele partiu valeu para Policarpo, depois que ele partiu valeu para a idade das cruzadas. Hoje essa palavra é atual, vale para a igreja nossa, e ela revela o que vai acontecer com a igreja nos últimos dias. Quem sabe quando o missionário Heitor, o missionário Humberto, Marcelinho, Renatinho forem os pregadores exagerados pela graça. Amém, amados? João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco. Essas duas coisas são inseparáveis. A graça e a paz são irmãs gêmeas inseparáveis. Não há paz sem graça. Se você não compreender a graça, você não vai ter paz. Toda falta de paz é falta de compreensão da graça, da abrangência da graça. Porque uma coisa que o diabo odeia, e eu gosto de falar isso, eu teimo de falar, e o diabo odeia: a graça cobre tudo, irmãos. A graça cobre a tua saúde, a tua mente, a tua família. A graça cobre todas as áreas e todos os efeitos da queda. Ela é maior do que os efeitos da queda. Maior, muito maior. Paz, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, daquele que é, que era e que há de vir. O eterno. Era, é e há de vir. E guardam, vamos lá, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Você acha que existe 7 Espíritos Santos? Não, só existe um Espírito Santo. Mas são 7 atividades do Senhor, certo, irmãos? Isso está lá em Apocalipse capítulo 11 também, está lá em Isaías. Os 7 Espíritos de Deus estão no Salmo 23.
O Senhor é o meu pastor. Esse Jeová Raá é aquele que você abre a sua boca e ele te dá pregações tremendas. Nunca vai faltar, irmão. Você pode pregar 240 anos que nunca vai faltar conteúdo para a sua mensagem. É uma fonte que nunca esgota. Você pode ligar o áudio ali e começar a falar que sempre vai ter a palavra do Senhor. Esse Jeová Raá é aquele que te dá pregações ungidas, não heréticas, amém? É aquele que te dá uma boa doutrina, que te dá lucidez doutrinária. Jeová Raá te dá sabedoria para evangelizar e para discernir as escrituras e extrair delas, não aquilo que as seitas extraíram, mental, mas extrair o quê? A revelação de quem escreveu, a revelação original. Jeová Raá, quem crê que essa unção é sobre a sua vida? A revelação das escrituras. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é Jeová Jiré, o Deus de provisão, o Deus que provê tudo em toda época. Tudo que estiver faltando na sua vida, irmãos, pode ter certeza que Deus quer te dar e a fazer aparecer no visível. O nome Jeová Jiré está em Gênesis 22:14, aonde Abraão teve ali o cordeiro amarrado pelo chifre no lugar do seu filho, né? Tem muitos pastores que dizem que nós temos que dar a oferta de Isaac. Então, já que é para usar simbologia, você dá a oferta de Isaac, quando sair pela porta fora, pode deixar tudo ali, porque Deus devolveu Isaac para Abraão, então você não pode deixar o Isaac na igreja, tem que levar para casa, amém? Então, essa campanha de Isaac aí, né, irmão? Campanha de Isaac, dê o seu Isaac, tá bom, eu vou dar, só quando eu sair lá na porta lá, você me devolve, porque Deus devolveu o Isaac para Abraão. Aí não vale, pastor, estragou tudo, mas tudo bem. Jeová Jiré, Gênesis 22:14. Guia-me mansamente as águas tranquilas. O que é isso aí, irmãos? Jeová Shalom. Jeová Shalom está em Juízes capítulo 6, versículo 24. O Senhor é a minha paz. É aquele que faz o seu lar um pedacinho do céu. Para de brigar Esaú com Jacó, para de brigar filho com filho. É paz, é um pedacinho do céu. Quem crê que essa unção pertence à revelação do seu lar, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Então, essa unção de Jeová Shalom te pertence. Se tiver um parente rabugento lá, você pega, nem briga com ele, vai dizer: Senhor, eu recebo agora a unção de Jeová Shalom e quero ver espadada de anjo arrancando demônio para tudo quanto é lado, agora em nome de Jesus. Aí diz assim: refrigera minha alma. Este aqui é Jeová Rafá, irmãos. Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Sara o corpo, a alma, até a paz no ambiente. Isso é saúde também. Aí continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é isso aí? Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu está em Jeremias 23:6. Jeová Tsidkenu é aquele que faz justiça. É aquele que prova para os teus inimigos que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O tempo vai passar. Ele te chama de herege, de bruxo, de doido, mas o tempo vai passar. E Jeová Tsidkenu vai mostrar para os teus inimigos que você é uma pessoa de Deus, honrada, e eles vão ver que Deus está na tua vida. Deus vai mostrar para eles que você é uma pessoa de Deus. Essa é a unção de defesa. Amém? Aí continuando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O que é essa unção, irmãos? Jeová Shammah. Isso está em Ezequiel 48:35. Jeová Shammah, o Senhor está presente. A presença dele te santificando. A presença dele te preparando para o arrebatamento. Aquele Deus que está dentro de você, te consolando e te preparando e te santificando. Essa é a unção interior. Cada dia mais santificado, cada dia mais parecido com Jesus, amém? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Esse é Jeová Nissim. Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17:15. Jeová Nissim é aquele que defende o teu território e amplia o seu território. Jesus disse em João 15:16, quem crê em mim, ele diz assim: não foi você que me escolheu, eu escolhi você para que você dê fruto e fruto que permanece. Jeová Nissim é a habilidade de ganhar as nações, multidões para Cristo. Jeová Nissim, ele vai ganhando território, você vai ganhando território, teu ministério vai crescendo, vai se tornando eficaz, você vai conseguindo ganhar vidas para o Senhor, amém? Esse é a unção territorial. Aonde você colocar o teu pé, será abençoado. A casa que você for, será abençoado. A empresa que você for, será abençoada. Essa é a unção, a bandeira
videira do Senhor, território do Senhor, em nome de Jesus. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Portanto, o diabo está aqui de furão. Essa terra é para quem tem corpo e carne, ele não tem autoridade nenhuma. Quem tem autoridade nessa terra somos nós, e essa terra pertence a nós, e vamos conquistar as nações para o Senhor Jesus Cristo. Não temos mais tempo, vamos se colocar em pé e a gente continua isso semana que vem. Conto com você que quarta-feira que vem nós vamos estar aqui para continuar esse estudo maravilhoso. Os 7 Espíritos de Deus vão entrar em ação agora. Eu vou orar com você. Os anjos do Senhor vão entrar em ação agora. Agora, irmãos. A espadada com tudo quanto é demônio não vai aguentar. Ele mexeu com a pessoa errada. Ele não devia ter entrado aqui. Ele não devia ter entrado na tua vida, na tua saúde. Mau negócio. Agora ele sai por bem ou por mal. Ele escolhe. Ou ele sai quando nós orarmos, ou ele sai todo sapecado, queimado, com fogo, porque ele vai ter que sair. Porque nós não vamos dizer, por favor, senhor demônio, se não for muito incômodo, saia não. Nós vamos